Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o presbítero Luciano Silva, obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Laranjal do Jari, Amapá, Brasil. Estamos aqui no norte do Brasil, é isto mesmo, pregando e ensinando a palavra de Deus. E estamos aqui para mais um subsídio, mais um auxílio da nossa lição da classe adulto, do segundo trimestre da CPAD. Nós estamos aprendendo sobre a escrita de Paulo aos Efésios, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, né? Eis aqui a capa da nossa lição. E nós chegamos hoje, pela misericórdia de Deus, à lição de número 8. Nós vamos continuar o estudo desta importante carta, esta importante epístola, este importante escrito de Paulo que serviu não somente para os irmãos, os santos da época de Paulo, daquele século, que serve também para a igreja deste presente século. Mas antes de adentrar na aula, eu quero lhe apresentar um material que é bênção de Deus, esta Bíblia, a Bíblia da Escola Bíblica Dominical, né? Ou a Bíblia da Escola Bíblica. É um material muito bom, que com certeza vai auxiliar você, professor, você, superintendente da EBD, por exemplo. Olha só as características, né? Com o conteúdo pedagógico inédito. É totalmente focada no ensino e aprendizado da palavra. É pioneira e inovadora. Indicada para professores, alunos da escola bíblica, é isso mesmo, porque todo professor um dia foi aluno. Eu costumo dizer que só se levanta para ensinar aquele que antes se assentou para aprender. Então, líderes de pequenos grupos, células, né, que desejam iniciar ou aprofundar o estudo das Escrituras. Olha só, ela tem artigos sobre a importância da Bíblia, o ensino das Escrituras, quadro informativo, introdução de cada livro bíblico, questões intrigantes, né, um material muito bom, quadros pedagógicos e devocionais para o professor. É fiel aos originais, a sua tradução, e é publicada aí pela Editora Cristã Evangélica e a Sociedade Bíblica do Brasil. A Bíblia da Escola Bíblica, né? Ele apresenta mais uma vez aqui um material que está me ajudando muito na preparação das aulas da EBD, inclusive muita coisa que eu vou usar hoje nesta aula, ela tem nota de rodapé. Olha só, tem esse quadro aqui, como ensinar, aonde se aplica o texto ao jovem, ao adulto. Nós sabemos que a cada público que nós direcionamos, nós temos que buscar aplicar a palavra àquela faixa etária. Nota de rodapé de estudo. Tem uma Bíblia muito boa. Eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo para você clicar. Você vai ser direcionado à Amazon. A Amazon está vendendo essa Bíblia com um preço bastante acessível. Eu confesso a você que foi o preço mais acessível no mercado, na internet que eu encontrei. Então, este link que você vai clicar, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai direto para a página e vai adquirir esse material que com certeza vai enriquecer aí a sua aula, não somente na escola dominical, mas em ministrações, estudos bíblicos, como eu disse, pequenos grupos aí na sua igreja. É bênção de Deus, amém? Mas entra por esse link, porque por esse link ela está com um preço bastante acessível para você adquirir. Muito bem, queridos, nós chegamos à lição de número 8 e a nossa lição tem o tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Hoje nós vamos tirar dúvidas aqui concernente a este fundamento, porque se tem um ensino deturpado, né, um ensino contrário concernente a esse fundamento, e nós vamos entender de fato se o fundamento é Cristo, se o fundamento é os apóstolos. A nossa aula hoje está uma bênção, né? Vamos aprender muita coisa concernente a esta pedra angular que Paulo agora vai comparar a igreja a um edifício nesta lição. Então, de fato, nós vamos entender a nossa participação nesta construção, o nosso posicionamento nesta construção agora espiritual de pedras vivas. Eu convido você a ficar comigo nesta aula, porque com certeza o que Deus me entregou com muita alegria e satisfação, eu vou compartilhar com você nesta aula. Pois bem, o nosso textuário diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra da esquina. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. E a nossa verdade prática diz: Jesus Cristo é a pedra basilar, ou seja, a base, né? É a origem
nós observamos que a partir de Cristo, que é a pedra basilar, que todo esse edifício ele é edificado. Então vamos lá, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nós vamos entender aqui que os apóstolos receberam de Jesus este ensino, esta doutrina, este fundamento, e eles lançaram este fundamento e a igreja está sendo edificada nesta pedra basilar, nesta pedra angular que é Cristo Jesus. Eu quero ler um texto já em Atos capítulo 6, Atos capítulo 6, sobre essa questão deste ensino, desta base, deste fundamento que os apóstolos receberam aqui. Atos capítulo 6, versículo de número 3. Eles diz assim a Bíblia: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós, olha só, Pedro e os apóstolos dizendo, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós sabemos que Atos 6 é o momento em que se institui a diaconia. São escolhidos aí 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para servir as mesas, né, a ação social da igreja. Estava havendo um certo atrito em questão das viúvas gregas e judias, e eles chamam os apóstolos para que eles deixassem de pregar a palavra, deixassem de entregar a doutrina, deixassem de entregar o fundamento que receberam de Cristo, e eles agora dizem para escolher, eleger do meio da multidão, né? Porque se escolhe o obreiro do meio da igreja, né, irmãos? Aqueles que já estão conosco, para que eles servissem as mesas. Porém, eles dizem, mas nós perseveraremos, ou seja, nós vamos persistir, nós vamos batalhar, nós não vamos deixar na oração e no ministério da palavra. O que eu aprendo? Que eles receberam de Cristo este fundamento, este ensinamento, e eles perseveraram, ou seja, eles disseram, como se ele estivesse dizendo, trocando em miúdos, vocês, escolham entre vocês aí as pessoas, homens, para ficarem aqui nas mesas, mas nós vamos continuar no ministério da oração e da palavra. Em outras palavras, nós vamos continuar lançando o fundamento, a base, porque nós recebemos de Cristo e vamos continuar com esse importante trabalho. Então nós vamos entender que os apóstolos originais receberam isso da parte de Jesus. E a nossa leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Nós estamos continuando aí o estudo da carta e parafraseando com Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. O nosso objetivo geral diz, ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Amém, querido? Então vamos lá. E a nossa lição tem um ponto central que é Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. É aquele que eu já disse, esta pedra é a base, é o início, é o fundamento deste grande edifício chamado igreja. Querido, ao lermos o texto de aos Efésios capítulo 2, versículo 20, Paulo nos traz aqui a visão tipológica da igreja agora como um edifício. Nós vamos entender que a igreja ela tem dentro da Bíblia Sagrada algumas funções figurativas, como por exemplo, família, edifício, santuário, rebanho, lavoura e noiva. E com isso agora nós vamos adentrar nos seguintes tópicos e subtópicos da nossa lição. Como sempre nós vamos trabalhar cada um, trazendo um ensinamento aqui nas partes fundamentais da lição. A saber, toda a lição é importante, mas nós temos aqui algumas partes chaves para extrairmos um ensinamento prático, né, para a nossa vida. A saber, a Bíblia, a lição, ela deve ser lida, explicada e aplicada e também praticada. Então presta atenção, vamos para o primeiro ponto da nossa lição que diz, um edifício espiritual. E o primeiro subtópico é o santuário judeu. O templo de Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era o motivo de inimizade entre judeus e gentios. Nós aprendemos isso na lição 7, que havia essa divergência, esse preconceito entre judeus puros e gentios, que eram as outras nações. Existia a parede de separação, aonde os gentios não poderiam acessar a área do templo para adorar a Deus, mas Cristo no Calvário ele desfez essa parede de separação e hoje nós somos uma só família,
um só povo, né, constituído aí dos salvos dentre judeus, dentre os gentios, um novo povo chamado igreja. Então presta atenção, olha só o que diz. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade igreja. Assim o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Com isso, querido, nós entendemos aqui nesse primeiro ponto que agora o santuário físico, né, aquele tabernáculo do deserto, mais para frente eu vou explicar a analogia do tabernáculo com o nosso corpo. O templo, o próprio templo erigido por Salomão posteriormente, né, o templo de Herodes na época de Jesus, ele perde a sua relevância e agora Paulo nos revela aí um edifício não feito por mãos humanas, um edifício agora espiritual composto de pedras vivas, né? Ou seja, cada crente cheio do Espírito Santo, ele é uma pedra que vai aí construindo, fazendo parte desse grande edifício chamado igreja. E o segundo subtópico da nossa lição é o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Olha só, o próprio Salomão, que foi quem idealizou, ou por que não dizer, construiu o templo, porque foi Davi de fato que idealizou. Quem construiu o templo, o grão magnífico templo suntuoso de Salomão, ele mesmo reconheceu que um templo físico não poderia conter a presença de Deus. Já é uma alusão para o nosso corpo, que Paulo nos revelaria nas suas escritas, nas suas cartas, que nós seríamos um santuário, um templo, onde a presença do Espírito Santo ia habitar. Continuando, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. O próprio Estevão, no capítulo 7 de Atos, no seu sermão, a saber, o sermão de Estevão em Atos 7, é um dos maiores sermões mais reveladores do Novo Testamento, onde Estevão, usado tremendamente por Deus, cheio do Espírito Santo, um diácono da igreja, próximo ali ao seu martírio, ele traz um sermão abençoador para todos que estavam ali presentes e para nós nos dias atuais. Olha só o que diz. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Ou seja, querido, a igreja de Cristo não é um edifício físico, nem apenas um pequeno grupo de pessoas. A igreja é um edifício espiritual composta pelos santos de todas as partes do mundo. Aonde houver um crente salvo, ele é uma pedra deste edifício, pedras vivas, né? Aonde nós somos cheios do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, Pedro diz da seguinte maneira: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando nós voltamos ao capítulo 2 de aos Efésios, nós vamos ler do verso 1 ao 6, para fazermos uma comparação dessa escrita de Pedro sobre pedras vivas. Olha o que está escrito. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só a revelação aqui. Quando Pedro fala que nós somos pedras vivas, nós vamos entender que outrora nós éramos mortos. Nós não tínhamos a presença de Deus, mas a partir do momento que nós ouvimos o Evangelho, fomos trabalhados pela graça, fomos regenerados, nascidos de novo, nós passamos a ser vivificados em Cristo. Ou seja, nós somos agora pedras vivas, como está escrito aqui. Deus nos tira do charque de lodo, do lamaçal do pecado, da condição de condenação e nos faz assentar, como está escrito aqui, em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos tirou do mundo, Deus nos tirou do pedregal de pessoas condenadas ali, sem vida, mortos em ofensas, e nos fez assentar neste edifício
onde a base, a pedra angular que é Cristo Jesus. Amém? Logo, a igreja não é composta de pedras mortas. A igreja é composta de pedras vivas. Pessoas crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Então vamos avançar na lição. E nós vamos agora adentrar no terceiro subtópico e no quarto subtópico. Praticamente eles se completam, nós vamos trabalhar os dois aqui, o terceiro e o quarto subtópico do primeiro ponto, que diz da seguinte forma: a pedra angular e Cristo a pedra principal. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Preste bem atenção. Na arquitetura antiga, nas construções mais antigas, era colocada uma pedra no canto da construção, por isso que é chamada de pedra de esquina, e as demais pedras iriam seguir o padrão, iriam seguir o exemplo desta pedra que foi colocada, para que todo o edifício fosse construído de uma forma unida e alinhada. Logo, nós vamos aprender que quando Paulo faz esta comparação de Cristo ser a pedra angular, né, a pedra basilar, a pedra principal de esquina, como o próprio Pedro vai dizer, nós vamos ler mais para frente as referências, logo nós vamos entender que Cristo, ele é o padrão, que Cristo é o modelo para a construção deste edifício. É por isso que ele diz aqui, ó, para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Ou seja, esse monólito, de fato, acredita-se que era a pedra basilar, a pedra angular desta construção, da onde todas as pedras seguiam esse exemplo. Eu vou colocar uma imagem aqui para você observar, né, visualmente aí, de fato, como esta pedra que era colocada nas construções dos edifícios, e Paulo compara com Cristo, o apóstolo Pedro, também em seus escritos. Querido irmão, e para falar dessa questão desta pedra angular, desta pedra fundamental, eu preciso reportar você ao Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 16 ao 19, porque existe uma divergência doutrinária e interpretativa desse texto pela Igreja Católica Romana, que pegou esse texto aqui de Mateus, capítulo 16, do 16 ao 19, e acabou atribuindo ao apóstolo Pedro ser ele o fundamento da igreja. Só que nós vamos ver, eu vou lhe provar biblicamente, de que esse texto está falando do próprio Cristo, que ele é a pedra. Vamos lá. Mateus, capítulo 16, versículo 16 ao 19. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Querida, ao ler esse texto, nós entendemos, mais uma vez eu cito a você, que tem causado controvérsia de interpretação por parte da Igreja Católica Romana, afirmando ser Pedro o primeiro bispo de Roma, o primeiro papa e o fundamento da igreja. Só que quando nós vamos para o dicionário Strong entender estas palavras aqui no grego, nós vamos entender de fato a exegese correta desse texto. Então vamos analisar o versículo 18 do capítulo 16 de Mateus. Olha só. E também eu te digo, Jesus Cristo falando a Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus está falando dele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, Pedro aqui no grego vem de Petros. Petros significa pedra pequena, fragmento de rocha, pedra móvel. É por isso que Cristo fala: e também eu te digo que tu és Pedro, pedra pequena, fragmento de rocha, pedra móvel, vulnerável. E ele fala: e sobre esta pedra, Jesus está falando dele mesmo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Logo, Pedro é Petros, pedra pequena, fragmento de rocha, pedra móvel, e pedra aqui no grego
que Cristo diz que ele é a pedra, significa Petra, rochedo grande e firme e inabalável. Então Pedro é Petros, fragmento de rocha, pedra pequena, pedra móvel, e Cristo é Petra, né? A palavra pedra é Petra, que se refere a Cristo, pedra grande, pedra inabalável. O próprio Pedro deu testemunho de que Cristo é esta pedra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então nós chegamos ao entendimento, fazendo uma exegese correta do texto, de que Cristo está dizendo que Pedro é a pedra pequena, é fragmento de rocha, é pedra móvel, e ele, Cristo, é a pedra, é o rochedo inabalável que sustenta toda a igreja, ou seja, ele é a pedra fundamental. Então nós refutamos aqui este ensino contrário da igreja romana, que firmou dentre séculos esta interpretação errada de que Pedro é a pedra fundamental. Aprenda mais uma vez, Pedro é Petros, pedra pequena, pedra móvel, pedra que se abala. Cristo, né, ele diz que ele é a pedra, pedra vem de Petra, rochedo grande e inabalável. Com isso nós vamos ler algumas referências, né, sobre esta questão de pedra, porque é o âmago da nossa lição, é uma parte importante. Eu vou aqui dar algumas referências do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o testemunho do próprio Cristo, o testemunho de Paulo em outra carta sua. Então vamos entender. Por exemplo, eu volto mais uma vez a dizer que o próprio Pedro, ele afirmou que Cristo é a pedra. Atos capítulo 4, versículo 11, olha o que ele disse. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, querido. Isso aqui é o próprio Pedro se direcionando às pessoas, aos homens ali em Jerusalém. Quando nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, aquela pedra do deserto que dava água ao povo, já tipificava, né, apontava para Cristo. E quando nós vamos para o livro de Jó, capítulo 38, versículo 6, que é a citação mais remota, mais antiga desta pedra, olha o que está escrito. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? E nós vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16, que diz: Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Sião aqui faz referência ao povo de Deus. Logo o salmista no Salmo 118 e versículo 22 ele diz: pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça da esquina. E no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 10, o próprio Cristo testemunha de si. Olha o que está escrito. Ainda não leste esta escritura? Cristo está fazendo referência ao livro dos Salmos. Ele mesmo disse que ele era aquele de quem falou a lei, o Pentateuco, os escritos de Moisés, os Salmos e os profetas. Aí Cristo diz, citando o Salmo 118, verso 22, ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Querido, logo nós aprendemos que a igreja de Deus, eu faço essa seguinte aplicação, a igreja de Deus não poderia estar edificada sobre um homem sujeito a fraquezas, um homem vulnerável, um homem sujeito a cair, a crises, como foi o apóstolo Pedro em alguns momentos da sua vida. Com isso, Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, nós somos abaláveis. A igreja de Deus não poderia estar edificada sobre uma areia movediça. Logo concluímos que a igreja de Deus está edificada sobre uma rocha que não se abala, uma rocha firme chamada Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Que nós temos uma base, nós estamos nele, nós estamos sendo edificados em Cristo como pedras vivas neste grande edifício chamado igreja. Ele é a nossa base, por isso que devemos a cada dia estar firmados em Deus, estar arraigados com o Senhor Jesus Cristo, para que não venhamos tropeçar na nossa caminhada cristã, para que venhamos estar firmes e de pés na presença do Senhor.
E concluindo o primeiro ponto da nossa lição, nós vamos agora para o segundo ponto, que traz o tema, o fundamento apóstolos e profetas. Eu quero aqui, nesta parte da lição, nestes subtópicos, dentro desses 3 subtópicos aqui do segundo ponto, trazer uma palavra para você explicada concernente a esse fundamento dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Se existe apóstolo ainda hoje, né? Se existe profeta como no Antigo Testamento. Nós sabemos que no meio evangélico hoje, irmão, infelizmente está uma bagunça, eu vou usar esse termo, de pessoas sem base bíblica, sem ensinamento, sem se voltar para as Escrituras, estão acrescentando à revelação aquilo que de fato não se deve, né? Estão profetizando aquilo que não está escrito. Então nós vamos entender o ministério profético hoje, certo? Essa questão de apostolado e essa doutrina, esta base que foi entregue aos apóstolos. E o primeiro subtópico é o conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro, né? Podemos também falar de alguém que foi delegado, alguém que recebeu uma mensagem para comunicar a um certo grupo de pessoas. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Ou seja, a missão de Cristo em descer da sua glória, da destra do Pai, vir à terra, né, se tornar homem e trazer o evangelho. De fato, Cristo foi o maior aí dos apóstolos no tocante a esta função que ele realizou. Então vamos lá, vamos continuar dizendo. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, usa o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja de Cristo. Então presta atenção, quando nós falamos de apóstolos, os originais, né, foram aqueles que andaram com Jesus. De fato, hoje não pode existir mais apóstolo falando de linha sucessória daqueles apóstolos do primeiro século, porque para ser apóstolo teria que ter andado com Jesus, teria que ter visto Cristo ressuscitado, teria que ter pregado o evangelho com poderes e obras miraculosas. Eu vi um certo comentarista falar que os apóstolos fizeram sinais miraculosos, maravilhas, que ninguém depois deles conseguiu fazer. E fundaram também igrejas, né? Lançaram a base. Então nós vamos entender que hoje, se denominar um apóstolo igualmente aqueles da igreja do primeiro século, de fato é engano, é uma heresia contrária às Escrituras, porque o texto é bem claro. Eles foram testemunhas oculares de Jesus. Eles estiveram com ele, por isso que eles receberam dele o fundamento. Receberam de Cristo a doutrina, a palavra, para se lançar as bases da igreja. Então logo nós vamos entender que eles receberam o compromisso de instruir a igreja com esta palavra. Então quando nós falamos de apóstolos originais, se refere aos 12 lá, né, dos evangelhos, de Atos dos Apóstolos, do primeiro século da igreja. Nós sabemos que em Atos capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 20, existe a eleição de Matias, porque de fato Judas teria que ser substituído. Isso já havia sido profetizado no livro dos Salmos, né, que a habitação de Judas teria que ser ali substituída por outro. E foi feito um sorteio entre Matias e um tal de Justus, e Matias ocupou o 12º lugar, ali compondo o ministério, o colégio apostólico. Posteriormente, o texto diz que o próprio Cristo reconheceu Paulo sendo o 13º apóstolo. Aí você pergunta, mas irmão Luciano, para ser apóstolo, não teria que ter andado com Jesus, visto ele? Sim, Paulo viu. Paulo se comunicou com ele. Na queda de Paulo no caminho de Damasco, Paulo deixou bem claro de que ele viu a Cristo, falou com ele e foi chamado pelo próprio Jesus. Quem ungiu Paulo apóstolo não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, foi o próprio Cristo que o chamou para ser o 13º apóstolo, o apóstolo dos gentios. Com isso, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, Paulo ele defende o seu apostolado dizendo, não sou eu apóstolo, não vi a Jesus Cristo nosso Senhor. Então logo nós aprendemos que Paulo se defende, deixa bem claro, nós temos as escrituras que provam que Paulo também fez parte aí do colégio apostólico, sendo uma exceção o 13º apóstolo. Aí nós concluímos essa questão de apóstolo, do significado,
para nós entrarmos na parte da doutrina dos apóstolos, dizendo que hoje não existe mais apóstolo como linha sucessória dos apóstolos originais. Por quê, irmão Luciano? Porque, de fato, os originais foram aqueles que estiveram com Jesus, que viram ele, né, foram testemunhas ocular do ministério de Cristo. O que existe hoje é o dom de apóstolo, que podemos dizer que é o missionário, que é o mensageiro, aquele que leva a palavra como está, né, no capítulo 4, versículo 11 e 12 da carta de Paulo aos Efésios. E com isso, querido, nós vamos para o segundo subtópico da nossa lição, né, do segundo ponto. Está sendo bênção para você esta aula. Eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. Não esquece de deixar aquele like santo. É isso mesmo, ajuda muito. Ativa o sininho aí para você estar a par, recebendo a notificação sempre quando nós postar vídeos aí no YouTube. Semanalmente nós estamos trabalhando com escola dominical, com review de livros, né? De Bíblias, de livros que vão edificar a sua vida, mensagens, pregações, temas bíblicos. Então, de fato, é importante você estar inscrito aí no nosso canal. Segundo subtópico, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas ou ofícios que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Preste bem atenção. Antes de adentrar no comentário aqui feito pelo comentarista, eu quero deixar bem clara essa questão de estarmos firmados em Cristo na pedra angular, na base ou nos apóstolos. Eu já vi pessoas discutirem isso em ensinos, em igrejas concernente aos apóstolos serem a base da igreja ou Cristo. Para isso nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, nós lemos, né, que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós perguntamos, qual é o fundamento dos profetas que Paulo fala no texto de aos Efésios? Se Paulo diz que o fundamento aqui em 1 Coríntios 3 e 11 é Cristo. Então nós entendemos que este fundamento que Paulo está falando aqui, esta base, esta pedra, né, este fundamento dos apóstolos, nada mais é do que os ensinamentos que eles receberam de Cristo. Eles receberam diretamente de Cristo. Eles receberam dele para assim passar para a igreja, lançar estas bases, quando nós lemos lá em Atos capítulo 6, versículo 4, quando eles disseram que iriam perseverar na doutrina, na oração e na palavra, no ministério da palavra. Então este fundamento que Paulo está falando, como ele afirma lá em 1 Coríntios 3 e 11, que é Cristo, e fala de fundamento dos apóstolos, né, a doutrina dos apóstolos, eles receberam diretamente de Cristo, porque estiveram com ele, para assim lançar a igreja. Logo nós aprendemos que os apóstolos não são o fundamento, eles receberam o fundamento de Cristo. Logo, é por isso que dizem aos Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Não é edificado sobre os apóstolos, é o fundamento dos. Então, quem deu esse fundamento a eles? Quem deu essa doutrina? A palavra doutrina significa ensino, significa instrução. Foi o próprio Cristo, porque eles estiveram com eles. Então, ninguém melhor para lançar esse fundamento a não ser os apóstolos originais que estiveram com Jesus. A eles foi dado a incumbência de receber de Cristo a revelação máxima da parte de Deus. Foram os vasos em que Jesus depositou esta doutrina para que eles assim lançassem as bases da igreja e a igreja fosse edificada neste fundamento que é Cristo Jesus. Logo, entenda bem, eles aprenderam dele, de Cristo, e assim nós aprendemos dos apóstolos. E com isso, querido, eu finalizo este ponto dizendo que os apóstolos, eles foram os vasos finais da revelação de Deus, né? Existe o didaquê. A palavra didaquê significa ensino, significa doutrina, né, que é um documento do primeiro século, um catecismo que foi feito aí pelos apóstolos para que a igreja seguisse esse didaquê.
Era uma doutrina, um ensinamento, era esse fundamento que eles haviam recebido de Cristo e assim tiveram a incumbência, a seriedade de passar esta doutrina à igreja. É por isso que aqui no comentário diz, a Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Então presta atenção, não se pode acrescentar nada à palavra, né? Nós sabemos que tudo que Deus tinha de revelação para nós está aqui no texto bíblico. A Bíblia, ela teve o seu cânon concluído no século IV depois de Cristo, né, na época dos pais da igreja que deram continuidade, né, seriamente a essa doutrina dos apóstolos, como Irineu, por exemplo, eu posso citar aqui, que Irineu, ele chegou a afirmar que os apóstolos são as vozes da igreja, da onde a igreja deve seguir o seu fundamento. Irineu foi um dos pais da igreja na época da patrística, né, após o século I, quando os apóstolos morrem, o último dos apóstolos, João, eles dão continuidade à doutrina dos apóstolos. Então a Bíblia Sagrada, ela foi canonizada, é por isso que ele diz aqui que nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Então o que nós vamos aprender? Que a Reforma Protestante teve os seus 5 solas, os seus 5 somentes, sendo o primeiro deles sola escritura, somente a escritura, aonde os reformadores trouxeram novamente a igreja, a escritura sagrada, afirmando que nenhuma revelação, nenhuma profecia poderia contradizer as escrituras. E se fosse ali alguém levantado como um profeta, alguém levantado para ser usado ali, para entregar uma palavra à igreja, deveria ser julgado à luz das escrituras. Então entenda uma coisa, que a Bíblia, ela é a revelação máxima de Cristo à igreja. Tudo que nós precisamos para a nossa vida prática, para o nosso culto, para a nossa vivência aqui na terra, nós temos anexado na Bíblia Sagrada. Quando você vê, né, uma palavra que vai de encontrar as Escrituras, refute, não aceite, porque não é da parte de Deus. Deus confiou aos apóstolos esta revelação e nós temos aqui estes 66 livros que foram canonizados, já na época neotestamentária, já falando de igreja, essa parte doutrinária, já como igreja de Deus, foi confiada aos apóstolos. E vamos agora para o terceiro subtópico do segundo ponto da nossa lição, que diz o testemunho dos profetas. Querido, para iniciar esse terceiro ponto, eu quero deixar bem claro que João Batista ele foi o último dos profetas. Falando daqueles do Antigo Testamento, né, entre os profetas maiores e os profetas menores, Eliseu, Elias, João Batista, ele fecha esse ciclo de profetas, a saber, Cristo foi um grande profeta, o maior deles, né, porque trouxe a maior mensagem de Deus para a humanidade, o Evangelho, e o que existe hoje é o dom de profecia, não existe mais profetas como no Antigo Testamento. Então entenda, vamos para o comentário. A palavra grega profeta significa proclamar, interpretar a revelação divina. A ordem da frase em Efésios capítulo 2, versículo 20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Eu quero deixar bem claro, né, João Calvino, que foi um grande reformador, conhecido como o grande mestre da reforma, ele chegou a tratar, a dizer, a interpretar que estes profetas aqui se referem aos profetas do Antigo Testamento. Só que nós vamos entender que Paulo está falando dos profetas da igreja neotestamentária, daqueles que receberam o dom de profecia, porque Paulo coloca na ordem. Ele fala de apóstolos e depois fala de profetas. Nós vamos ler uma referência bíblica concernente a isso, para você entender melhor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 diz: E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então Paulo está se referindo aqui, estes profetas, não a Abacuque, não a Joel, não a Ezequiel, não a Isaías, não a Ageu. Nós vamos ler, né, um texto que fala justamente que na igreja neotestamentária existia profetas com esse dom, homens que foram dotados com o dom de profecia. Vamos ler Atos capítulo 13, versículo 1, que nos diz assim o texto:
Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé, e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Nessa época, Paulo estava lá na igreja de Antioquia, que foi uma grande base, foi um grande ministério, e lá já havia profetas. Então, eu quero deixar bem claro que estes profetas que Paulo fala aqui no texto são aqueles que receberam, o dom de profecia para também edificarem esse edifício juntamente com os apóstolos. Aqui eu friso mais uma vez que a revelação de Deus está concluída. Então, o profeta do Novo Testamento, ele deve profetizar de acordo com as Escrituras e nunca contrário a elas. Irmãos, infelizmente, nesse presente século, tem surgido cada pessoa se denominando profeta, e mulher se denominando profetisa, porque mulher não é profeta, ela é profetisa, entregando tanta palavra, tanta heresia, tanta contradição às Escrituras. Nós temos que julgar estas profecias indo para a palavra de Deus, vendo se tem base bíblica. É aquilo que eu digo, Deus nunca vai se deixar contradizer as Escrituras pela boca de um profeta. O profeta, aquele que recebeu o dom de profecia no Novo Testamento, ele vai profetizar de acordo com as Escrituras sagradas. E concluindo esse primeiro ponto, o comentarista diz assim: os profetas neotestamentários, Novo Testamento, época pós-Cristo, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Ou seja, eles têm o importante papel. Nós vemos que a igreja de Antioquia tinha profetas, e era uma igreja edificada, uma igreja sólida, uma igreja forte. E o profeta também, ele faz esse trabalho ao lado dos apóstolos na edificação do corpo de Cristo. Então, uma igreja completa, ela tem que ter profeta, não é verdade? Ela tem que ter o mestre, certo? O apóstolo, que é o missionário enviado, que planta igrejas, funda igrejas. Uma igreja completa, ela não pode faltar profeta, não pode faltar mestre, E cabe aí aquele que recebeu de Deus essa incumbência. Então, para concluir, eu deixo claro: todo aquele que fala as verdades de Deus, a palavra, sem acrescentar, sem tirar algo, ele é um profeta da parte de Deus. Todo aquele que fala as verdades de Deus, que revela muitas das vezes aquilo que ainda vai acontecer, certo? De acordo com as Escrituras, eu não estou aqui me desfazendo das revelações, dos alertas de Deus concernente à palavra para a sua igreja, porque quando nós julgamos, nós vemos muita coisa se cumprir. Quando Deus levanta alguém no meio da igreja, que ele entrega uma palavra à igreja, eu já vi muito isso, certo? Porém, nós temos que analisar se essa profecia está de acordo com a palavra de Deus. Então nós concluímos assim o segundo ponto da nossa lição e vamos adentrar agora o terceiro ponto, que diz: edificados para a morada de Deus. E o primeiro subtópico diz: edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Então aqui nós somos um edifício, nós somos pedras vivas, bem ajustadas no modelo, da pedra de esquina, da pedra angular, que é Cristo. Devemos estar alinhados em Cristo. E aqui nós aprendemos que nós devemos se portar em obediência a Deus, em prática da sua palavra, para evidenciar um novo homem, as virtudes aí do fruto do Espírito, a cada dia se parecer mais com Jesus, que é o nosso exemplo máximo. Jesus é o nosso exemplo máximo a se seguir, é a pedra, é o modelo deste grande edifício, desta construção, Então eu quero dizer para você neste momento que o crente, ele está em constante aperfeiçoamento. Nós carregamos uma placa espiritual estampada no nosso peito que diz: eu estou em obras, ou seja, a pedra está sendo lapidada para ficar no padrão daquele que é a pedra de esquina da construção. Eu deixo bem claro que esse processo de lapidação, ele é feito pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para nos alinhar, tirar as imperfeições, os fragmentos do velho homem e nos colocar certos nesta parede deste grande edifício.
E muitas das vezes, querido, este processo de alinhamento da pedra, de tirar as imperfeições, os fragmentos do velho homem, ele torna-se muitas das vezes dolorido, né? Traz muitas das vezes infortúnio, aquilo que diz prazer para nós, mas faz parte do processo de Deus. Porque para estarmos nesse edifício, nós temos que estar alinhados com o padrão, nós temos que seguir o exemplo, que é Cristo Jesus, a pedra principal de esquina. Então você, como pedra viva, se deixe ser trabalhado por Deus, né? O processo de Deus, o meio pedagógico de Deus, muitas das vezes não vai nos agradar. Não vai nos trazer prazer no momento, mas depois nós vamos agradecer a Deus pela sua forma de trabalhar, que não é a nossa forma, é isso mesmo. Existem muitas pessoas na igreja que precisam ainda ser trabalhadas por Deus, tirar aí as quinas, os fragmentos do velho homem, para se alinhar aí nesse grande edifício chamado igreja. Sigamos o exemplo máximo que é Cristo Jesus. Eu deixo bem claro que o exemplo da igreja a ser seguido, a pedra angular principal a ser seguida é Cristo Jesus. Não existe igreja perfeita, não existe líder perfeito, não existe pregador perfeito, não existe obreiro perfeito, não existe ninguém perfeito na igreja. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele fala mesmo que Deus deu um para apóstolos, né, mestres, para que, querendo o aperfeiçoamento dos santos, Paulo nos chama de santos, mas ainda estamos em aperfeiçoamento. Nós somos santos sem ainda ser perfeito. Então não existe igreja perfeita. Se você encontrar uma igreja perfeita, irmão, não vá para lá, porque você vai estragar ela, vai tornar ela imperfeita. O único perfeito nessa construção, deste edifício, é Cristo Jesus, o modelo, a base, o exemplo que devemos seguir. Mas eu deixo um conselho a você. Você tem a responsabilidade de melhorar a cada dia. Muito bem, querido, com isso nós vamos para o segundo subtópico do nosso terceiro tópico da nossa lição, que diz: Templo Santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. O homem é um ser tricotomita. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 23, na sua primeira carta, ele diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a ordem que Paulo faz aqui: espírito, alma e corpo. Lembre-se que, comparando o nosso corpo com o tabernáculo, posteriormente o templo bíblico do Antigo Testamento, o átrio faz menção ao nosso corpo, o lugar santo faz menção à nossa alma e o lugar santíssimo faz menção ao nosso espírito. Logo, Deus se comunica, o Espírito de Deus, com o Espírito do homem. O Espírito do homem ministra a sua alma e a sua alma ministra ao seu corpo. É por isso que a santidade, ela vem de dentro para fora, porque o Espírito do homem, ele estando em conexão, em comunhão com o Espírito de Deus, ele vai refletir isso na sua alma, né, nas suas emoções, nos seus feitos e também no seu corpo, querido. Então logo nós aprendemos que essa analogia que Paulo faz agora, dizendo que nós, né, cada crente é templo e juntos nós somos esse edifício chamado igreja, agora remonta esta mesma questão de Deus se comunicar com o homem, não mais somente como sumo sacerdote, uma vez por ano, em um ambiente físico chamado lugar santíssimo. Agora nós temos a presença de Deus em nós, nós se comunicamos com Ele, o Espírito dele se comunica com o nosso Espírito e todo o nosso ser integralmente, Espírito, alma e corpo, atinge um padrão de santidade na presença de Deus e na presença dos homens. E chegando ao terceiro ponto da nossa lição, o terceiro subtópico diz: morada do Altíssimo. E aqui nós vamos concluir, né, somente afirmando aquilo que nós já falamos. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita, fazia menção ao lugar de habitação permanente de Deus. Então, quando Deus dá ordem a Moisés para fazer o tabernáculo, nós tivemos uma lição ano passado sobre o tabernáculo, foi bênção de Deus. Deus disse que queria habitar no meio do povo.
Logo, o tabernáculo era armado no meio, com 3 tribos de cada lado, formando aí as 12 tribos de Israel. E Deus sempre quis habitar com o homem. Hoje nós aprendemos que Deus habita em nós, não mais em templos feitos por mãos humanas, mas no próprio crente, neste próprio edifício, não construído com pedras extraídas do solo terreno, pedras físicas, mas pedras espirituais, pedras vivas. Logo, nós concluímos que a verdadeira igreja não é um edifício físico e nem um grupo de pessoas apenas. Ela é um corpo, um edifício, um grupo de crentes cujas vidas habita o Espírito Santo de Deus. E concluindo, a palavra igreja, vem de eclésia, que tem sua raiz também na palavra assembleia, reunião, agrupamento de um povo em nome de Deus. Logo, a igreja é composta de todos os santos, todos os salvos de todas as partes do mundo. Uma coisa que eu quero entregar a você para finalizar esta aula é que a igreja não sou eu, a igreja não é só você, a igreja somos nós. Nós somos, cada um de nós, uma pedra viva que compõe este edifício, a qual a pedra angular, a base, o modelo é Cristo, aonde nós temos a doutrina, a palavra de Deus, que é o fundamento ao qual os profetas, a qual os apóstolos receberam de Cristo para a edificação da igreja. Querido, foi bênção para você esta aula. Não se esqueça de curtir, dar aquela curtida abençoada, aquele like abençoado. Se inscrever aí no nosso canal e ativar o sininho, porque semanalmente nós estamos aqui com conteúdo bíblico de Deus para a sua vida. Amém? O link da Bíblia, da Escola Bíblica, vai estar aqui embaixo para você clicar e ser direcionado à loja, à Amazon, onde o preço está acessível, e você adquire essa ferramenta, você professor da EBD, você superintendente, você aluno, que vai com certeza aprimorar aí o seu ministério. Eu sempre uso uma frase, eu aprendi, que diz que aquele que não se assenta para aprender, que não inverte, que não se dedica, não pode se levantar para ensinar. E aquele que já ensina, se parar de aprender, ele corre o risco de parar de ensinar. Amém? Espero que essa aula venha trazer edificação para a sua vida, ser bênção para você, que Deus te abençoe. Aguardo você na próxima aula. Fica com Deus, a paz do Senhor.